Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui e, como prometido, voltamos aos filmes, né? Que é o que a gente tem tempo de assistir e mesmo assim é difícil. É o que tá dando. É o que dá. E hoje a gente vai falar de um filme recente da Netflix, o A Lista da Minha Vida, que a Juliana vai ler a sinopse e a gente tem muita coisa pra conversar sobre ele. Exato. Vou ler a sinopse que tá na Netflix. Uma jovem perdida na vida, o último pedido da mãe. Tentando completar uma lista de sonhos que fez na adolescência, Alex descobre o amor, segredos de família e quem ela realmente é. Ai, gente, são tantas coisas. Esse filme, eu tava falando aqui com a Juliana antes de começar a gravação, ele me pegou de jeito. Ele foi muito mais profundo do que eu achei que ele era. Eu achei que era mais uma bobagem da Netflix, como sempre é. E eu acho que esse filme ele teve um carinho um pouco maior no roteiro ali. Exato, eu também fui assistir assim, achando, uma grande bobeira, vou aqui distrair a cabeça. Quando eu vi, gente, o que tá acontecendo? Por que esse filme tá mexendo tanto comigo? Sim, nossa, eu fiquei bem mexida mesmo, fiquei um tempo bem reflexivo, acho que foi bem de acordo com esse podcast, fiquei assim, pensativa na minha própria vida. Pensando vários pensamentos, sim. Sim, muitas coisas. Aí vamos começar, né, explicando que a nossa protagonista, Alex, sabe que a família ela não tá contente com as escolhas que ela fez. E por isso ela fica meio que insegura ali naquele ambiente familiar, né? Mas o filme, ele foge um pouco do clichê. E eu gosto disso. No começo a gente acha que vai ser o clássico, tipo, vou lá visitar não casou a família. Ainda. E vai todo mundo perguntar por que eu não casei, porque eu tenho filhos. Só que tem essas perguntas, mas tipo, tem uma preocupação genuína da família, né? Principalmente da mãe. Sim. Saber como é que tá a vida dela. Bom, acho que o maior problema é que ela escolheu a segurança ali de trabalhar pra mãe, ao invés de seguir a carreira dos sonhos dela. Quantas vezes a gente já não viu exatamente o contrário no filme? A pessoa quer seguir a carreira dos sonhos e não pode porque tem que trabalhar com o pai ou com a mãe. Exato. E eu acho que é exatamente nisso aí que me pegou muito o filme. Tipo, dela tá muito no seguro e não conseguir fazer o que ela tem vontade, assim. O que deixa ela feliz, o que traz uma realização. Eu acho que isso pegou muito também em mim. De ficar muito sempre buscando a segurança e o conforto de ter uma coisa estável, de estar num trabalho CLT. E às vezes tem umas coisas que fogem um pouco disso e que deixa a gente muito feliz e muito realizado, como fazer esse podcast, por exemplo. É uma coisa que me deixa muito feliz, que me motiva, né? E apesar da gente não ganhar absolutamente nada fazendo isso daqui. Nem um centavinho. Mas que é isso, que deixa a gente feliz, que tem um espaço pra gente botar a criatividade em prática de uma outra forma, né? Completamente diferente do que a gente faz no nosso trabalho, né? No dia a dia. E também é um jeito da gente conversar, né? Eu e a Marina, da gente conversar toda semana, quando a gente grava, né? Sim. E é isso, me pegou muito de jeito essa coisa do seguro, porque eu também, assim como a Juliana, acho que eu e a Juliana se dá bem porque a gente se parece, a gente tem essa loucura de eu preciso ir pelo seguro, porque a nossa vida ela não veio ganha, né? Exato. Nossos pais não são ricos, né? Então, e a gente é acostumada a ser bem tratada. Eu, pelo menos, sou mimadíssima, apesar dos meus pais não serem ricos. E aí eu quero manter uma vida segura, né, bonitinha, com os meus, né, certinho ali, as coisas que eu gosto. Cumprindo tudo certinho, né? E às vezes eu sinto que eu vou muito pelo seguro também. A Alex, né, tem também quem critique o relacionamento, porque parece que ela tá acomodada com o namorado que ela nem sabe se ela gosta. E aí é surpreendente isso da família, principalmente da mãe, que critica o fato dela estar com a vida fora do que ela mesma sempre quis. E não sobre uma perspectiva do que eles acham que é correto. Exato. Não é sobre isso. É isso que isso é bonito muito legal do filme. É bonito ver assim, tipo, uma família genuinamente preocupada. Tipo, a gente tá vendo que ela tá indo por um caminho que não é o que ela quer. Ela falava de outras coisas e aí do nada ela decide ficar de um jeito que não combina, né, com ela. E é uma coisa que a mãe vê muito, porque a gente vai vendo ao longo do filme, né? Elas meio que são uma duplinha ali, tipo, elas duas, apesar dela ter os outros irmãos, mas ela e a mãe são muito próximas. Então tem essa preocupação genuína da mãe dela
de ver o que tá acontecendo com a filha. Por que a filha tá saindo, assim, do que Sim, a própria por que filha ela tá esquisita, assim, planejou pra sabe? vida dela, né? Por que ela tá se comportando desse jeito? Por que ela tá indo pra esse lado tão seguro? E isso também não fica muito claro. O filme não dá a resposta pra gente. Gente, ela tá assim porque aconteceu tal coisa. Tanto que a coisa do emprego, dos sonhos dela, ninguém explica direito por que ela desistiu. Ela fala que teve uma demissão injusta, mas não entra, assim, em detalhes. Tipo, o que aconteceu ali naquele trabalho? E a gente vê as coisas se agravando, não só na vida dela, mas na vida da mãe. A mãe, pelo que a gente entende no contexto do filme, já teve um câncer antes, não fica claro o que era, mas ela já teve um câncer antes e voltou. E dessa vez está de uma forma muito mais agressiva, que ela não vai conseguir fazer o mesmo tratamento e sobreviver. Então ela tem, tipo, alguns meses, assim, de vida. Sim. E aí a gente vê como que a mãe se preocupou com essa filha e em guiar essa filha, mesmo quando ela não estivesse mais presente fisicamente, né? Sim, e aí chega a coisa do luto e até do dinheiro, né? Logo que a mãe da Alex, né, a Elizabeth, morre, a família inteira entra naquele estado de luto. Só que aí também não impede que comece a discussão por causa de herança. Os irmãos, né, o Lucas e o Julian, eles se ressentem do visível favoritismo da mãe. Pela Alex, né? E aí eles acreditam que por isso ela vai herdar a empresa sozinha, né? Só que aí o que acontece é que, na verdade, eles recebem bens, uma das esposas deles recebe a empresa e a Alex ganha uma lista. Sim, é demitida e ganha uma lista de afazeres. Esses afazeres, tipo, se ela cumprir essa lista, eles só... Tipo, aí sim que ela vai ter direito à real herança dela. A parte dela da herança. E é engraçado porque aparece um outro personagem, né? Que é o Brad. Que ele fica responsável por acompanhar a Alex nesse percurso dela de completar essa lista. Só que ela fica extremamente revoltada. E ela já começa zoando ele desde o primeiro momento que eles se conhecem. Que ele é muito novo, né, pra estar lidando com essas questões de advocacia e das heranças e tudo mais. Então ela meio que fica zoando ele por isso. E ele lida muito de boa com ela. Ele fica, tá bom, querida, pode me zoar o que for, mas, assim, tem essa lista aqui que precisa ser cumprida. E ela tem um prazo. E isso foi outra coisa que eu gostei muito. Porque não é só, tipo, tem uma lista aqui de coisas que ela precisa fazer e que ela pode passar o resto da vida dela fazendo isso. A mãe dela colocou um prazo. Tem um prazo. E deu o quê? Uma motivação pra ela cumprir aquilo além do prazo e da herança. Mas é o contato com a mãe. Então a mãe gravou vários DVDs. Pra cada etapa que ela cumprir daquela lista, ela vai receber um DVD que tem a mãe explicando, falando pra ela, conversando, dando conselho. Eu achei isso tão legal. E isso é uma coisa que eu me identifiquei também. Porque às vezes eu tenho planos, eu tenho coisas que eu quero fazer, mas eu não consigo traçar direito um caminho. E aí eu fico deixando pra depois. E quando eu vejo, é verdade, tinha isso que eu queria fazer. Então eu achei muito boa essa ideia da mãe dela de ir dando não só o prazo, mas tipo pequenas doses assim de recompensas para que realmente motive ela a continuar fazendo aquilo. A coisa do advogado ali perto também, que ela dá um suporte, e o legal é que ele, como ele teve o contato com a mãe dela antes dela falecer, justamente por conta da montagem ali da lista, da herança e tudo mais, ele também já admira muito essa figura dessa mulher que é a mãe da Alex. Então ele já tem isso em comum. E sabe uma coisa que me pegou? Porque eu olhei assim, beleza, tá, ela vai ficar com ele. Óbvio, clássico de comédia romântica. Mas até nisso o filme também é muito legal. Ele mexe também com a gente. Tipo, ele coloca um personagem ali, que é o Garrett, que é um cara que ela conhece no metrô. Depois ela vai descobrir que eles trabalham no mesmo lugar. Que é incrível também. E a gente fica achando que é isso, eles vão pra frente, né? Tipo, esse casal vai ser o casal do grande amor da vida dela, né? E isso é legal da lista. Tipo, a cada item resolvido da lista, a Alex, ela se reencontra com ela mesma e se reencontra com a mãe a cada item cumprido, né? Tipo, ela tem aquele momento com a mãe de uma conversa que a mãe tá tendo com ela, né? No passado pro futuro. Exato.
E ela redescobre a carreira, né, delas, o amor que ela sente pela carreira de professora. Ela vai se aproximando mais do Brad como amiga. E ela conhece o Garrett, né, com quem ela se permite viver ali de novo uma paixão. Coisa que ela não tinha com o ex, porque ela tava ali porque sim, porque era conveniente. Eu acho que o primeiro de tudo é que ela termina com ele, com aquele ex, né? O Ai, primeiro sim. lá. Ela já termina com ele, porque tem uma coisa também. A mãe dela tem essas sabedorias. Além da lista, Sim. a mãe dela tinha umas 4 perguntas pra saber se a pessoa era o amor da vida. E ela até fala isso pra própria Nora. E que é amiga da Alex também. Então ela tá sempre perguntando pra essa amiga quais eram as 4 perguntas mesmo que a gente precisava responder. E ela faz essas perguntas e ela vê que com aquele namorado ali, tipo, simplesmente não ia pra frente. Então ela já começa terminando com esse maluco. Pois é. E aí, e até o jeito que ele trata, ela, tipo, ele gosta, mas ele tá ali meio que, ela tá aqui. Não é uma coisa que ele super valoriza, dá pra perceber. E aí com o Garrett não, parece que é um negócio, meu Deus, que apaixonado. Até então eu tava olhando assim, achando, nossa, tá incrível, ela tá gostando, eles estão se dando bem. E eu só fui perceber que realmente não tava bom esse relacionamento quando ela também começa a se questionar. Porque até então eu tava achando que tava incrível. Eu também tava achando ótimo. E aí, eu acho que vale a gente tocar num ponto aqui, que uma coisa que ela demora pra perceber, que apesar dela não ter recebido a herança logo de cara, ela recebe uma coisa que os irmãos não recebem, que é a presença prolongada dessa mãe através dos vídeos. Exato. E tem uma coisa também que uma das noras também fala, uma das cunhadas fala pra ela, que assim, não foi só você que perdeu a mãe, sabe? Tá todo mundo enlutado também. E ela esquece de perceber isso. E aí eu gosto também do momento que ela tem com os irmãos mais pra frente, que é muito legal. Que vem em decorrência do grande momento dela, que é a questão do pai. A gente vê muito ali aquela proximidade com a mãe e o pai até demora a aparecer na história. E aí, quando o pai aparece, a gente descobre que eles são divorciados e que na cabeça da Alex o pai abandonou a mãe. Exato. E aí é uma das coisas da lista, tipo, ela se reconciliar com o pai. E ela retoma esse contato com ele. E aí eles começam a brigar, a se desentender. Ela deixa claro ali as coisas que ele faz, que ele não aprova, né? Que ela faz. E nesses desentendimentos, ela, tipo, sabe, confronta ele com um pouco mais de... eu acho que um pouco mais de interesse do que ela fazia das outras vezes, pra saber por que, sabe, ele desaprova tanto ela. O que tem ali que incomoda ela. Que nela que incomoda ele, né? E aí ela vai cutucando até que ele solta. Na verdade, ela fala e ele dá a entender que sim, é verdade. Que ela não é filha dele. Que a mãe dele quer dizer, que a mãe dela traiu o pai. E aí eles vão conversando, e isso vira um dos motivos do divórcio. E o que, na verdade, prolongou o casamento deles foi, na verdade, a Alex, que a mãe dela engravidou de um outro cara, esse amante. E eles continuaram juntos, ele criou a Alex, mas, assim, prolongou o casamento, inclusive, a gravidez da Alex, né? Sim, e o pai fala uma coisa muito importante nesse momento, que é o fato de que ela coloca a mãe dela no pedestal. Exato. Como se a mãe dela fosse perfeita. E aí ela descobre que a mãe dela não é perfeita. Que a culpa do divórcio não foi 100% do pai. Não é que o pai era uma pessoa horrorosa e que largou a mãe sem mais nem menos. Não foi isso. Que abandonou a filha e tudo mais. Não foi isso, né? Não foi isso. E muito pelo contrário, ele foi ótimo. Mesmo sabendo que a filha não era dele, ele cuidou, amou e foi ótimo por muito tempo. Só que essa parte sobre o pai, ela demora ainda mais pra perceber. E é uma coisa também dos irmãos, tipo, ela tem um dos irmãos que ela se dá super bem, que eles são amigos, e ela é até amiga da esposa dele, né, dessa cunhada. Isso. E o outro irmão, ele já tem uns embates, assim, né, que é um irmão mais certinho, que fazia as coisas mais organizadas e tudo mais. E ela se incomoda muito com ele. Só que ele fala isso pra ela nesse dia, né, que tem essa conversa dos irmãos, que elas tinham um clubinho ali, ela e a mãe. E eu acho que existia até esse favoritismo justamente por ela não ser filha, né, do Samuel. Isso. Então rolava essa proteção a mais, né, da mãe. Só que isso também era muito ruim pros dois irmãos. E ele pede, inclusive, pra ver esses DVDs. Porque, assim, era uma das indicações, que ela sempre visse os DVDs sozinha, que ela não visse com outras pessoas.
Então os irmãos querem ver, querem ter esse contato. Tipo, gente, assim... Era minha mãe também, né? Exato. E ela só deixou todas essas mensagens e essa sabedoria, esses conselhos pra Alex. Tipo, pra eles, nada, assim, né? Gente, poxa, eu ia ficar... Nossa, eu acho que eu ia ficar com muita raiva. Eu ia ficar louca. Deus me livre. E eu nem tenho irmão. Eu tenho, olha, Deus me livre uma coisa dessa acontecer. E aí, ela parte ali em busca do pai biológico. Ela pensa, pô, com meu pai biológico eu vou me dar bem. Isso aqui vai resolver. E é assim que eu vou descobrir quem eu sou de verdade. Ela bota a expectativa lá em cima, com a pessoa que ela não conhece. E aí, é aí que a gente começa a ver o rompimento dela com Garrett também. Que ela solta isso, de que eles só fazem os programas dele. É só as coisas com ele, na casa dele, no apartamento dele, que ele não tem, na verdade, nenhum interesse por ela, de fato. Sim, é muito então, ela por ele. Ela admira muito ele, mas ela não se sente admirada de volta. O que a gente percebe é que, assim, ele queria alguma coisa diferente do padrão que ele já tinha antes de relacionamento. E meio que a Alex era isso. Mas era isso, era essa ideia só, de algo diferente. Não era assim, eu gosto de fato dessa pessoa. E aí... Sim, ele gostava dele com ela, né? E não o contrário. Exatamente. Ele gostava de contar a história dela da lista, tanto que ela pede pra ele não contar em um dos encontros com amigos. Porque era isso, era tipo alguma coisa interessante, sabe? Uma pessoa maluquinha, engraçadinha. Então, como se ela fosse um acessório dele. Exato. E aí é muito chato, né? Exato. Quando e aí a gente vai se tocando disso junto com ela. Pelo menos eu me toquei disso junto com ela. Eu também. Nossa, eu fui junto com ela ali a jornada inteira. Apesar de que eu sempre ficava torcendo alguém pra alguma coisa acontecer pra ela ficar com o outro. Porque eu tava pensando, gente, como é que esse filme vai fazer esses dois ficarem juntos? Porque tava claro, desde o começo, assim. Essa interação deles dois é que eles iam ficar juntos. Só que pra além da Alex estar namorando com o Garrett, também tem a namorada do Brad, né? Que inclusive belíssima, maravilhosa. Belíssima. A bicha era perfeita. E aí, eu fiquei pensando muito como é que vai ser esse rompimento, que eles inclusive colocam o Garrett no meio do caminho dela, né? E ela se toca disso antes de conhecer o pai, que eles começam a ter uma briga, ele vai ter um encontro no apartamento dela, que era pra ele dormir lá pela primeira vez, pra ele conhecer os amigos dela. E ele... Nossa, ele é horroroso. Odeia tudo, assim. Tipo, ele odeia tudo. Ai, gente, pra mim é realmente deal breaker, assim. Exato. Não gostou dos meus amigos. Exato, não gente. Não, termina tudo. E ela fala isso pra ele. Ele começa a pontuar coisas, assim, que os amigos fizeram que ele não gostou e tudo mais. E ela fala assim, os meus amigos sou eu. Não tá gostando disso, então não tá gostando de mim. Né? E eles têm uma briga horrorosa um dia antes dela ir conhecer o pai. E eles iam juntos, né, pra essa cidade. E aí quem vem pra salvar tudo? O Brad, né? O Brad. E aí é muito doido, porque o momento que eles ficam juntos, eu fico, não, porque ela tá brigada com o outro, na minha cabeça tinha até terminado já. Não vem o Brad sozinho, né? Vem ele com a namorada. Então eles fazem essa viagem, os três. E ali na recepção, a namorada dele também ficou olhando assim, gente, tá esquisita esses dois. Esse negócio aqui tá esquisito. Acho que eu não tenho mais lugar aqui, não. Tô sobrando aqui. Sobrei. A gente vê que a namorada dele sai, diz que tem uma emergência de trabalho e vai embora. Uhum. Então ficam só eles dois. Eles vão, conhecem o pai dela e tudo mais. É uma noite super legal, bem gostosinho mesmo. Depois eles começam a ficar. E ela não sabe ainda do que tá acontecendo, né? Que essa namorada foi embora, na verdade, porque eles terminaram. Ela terminou. Então aí ela falou, olha, chega, acabou essa palhaçada aqui, vamos embora. Fica extremamente arrependida, dá o peso na consciência, né? Sim, até porque eu tinha entendido que ela tinha terminado. Pelo menos na minha cabeça tinha ficado claro isso. Pra mim também. E aí, pra mim, o problema é que ele tava namorando. E eu fiquei, poxa, o filme vai fazer isso. Exato, não. Fica implícito, assim, que ele tá traindo a namorada. Pra mim, a Alex tava terminada mesmo com o Garrett. E aí, só que aí, quando ela volta, aparece justamente o desquerido lá também, o Garrett, pra pedir perdão. E não sei mas o quê. tem o detalhe do encontro dela com o pai. E que na noite anterior, quando ela vai ver o pai tocando, é incrível. É ótimo, maravilhoso. Ser uma pessoa maravilhosa e que tava de fato procurando por ela. Mas eles combinam de tomar um café da manhã no outro dia.
E aí ela fica lá e espera, e esse cara simplesmente não aparece, assim. Ele não quer saber, ele não quer essa responsabilidade, né? E quem tá lá pra acolher ela nesse momento é o Brad. Porque a bichinha fica arrasada. Arrasada. E outra coisa, até na conversa com o pai biológico, ele fala sobre o pai dela, né? E aí ele fala que teve um momento que, quando ela era criança, que ele tentou procurar e ele viu eles juntos, sendo pai e filha perfeitos, maravilhosos. E ela ficou tipo, eu não lembro disso. Essa relação maravilhosa com meu pai. Daí ele fica, mas eu lembro, eu vi. E aí, ela apagou, né, da cabeça dela isso. Ela só lembra dos momentos ruins com o pai. Ela não lembra dos momentos bons que ela teve. Ela não lembra. E aí, depois que o pai biológico dá o bolo nela, que ela lembra que o pai dela que esteve ali, que criou, que esteve com ela, que mesmo sabendo que tinha levado um chifre, que a filha não era biologicamente dele, cuidou, mesmo criou. Sabendo de tudo isso, ele criou com amor, carinho e cuidado, cobrando, porque ele, assim como a mãe, ele sabia que ela não estava indo pro caminho que ela queria. Ele também cobrava. Pessoas diferentes, tipo, um jeito diferente de cobrar, porque a mãe acolhia, falou, não, então beleza, vem trabalhar comigo e tudo mais. O pai não, o pai era tipo, eu sei que você consegue fazer mais do que isso, vai lá, faz alguma coisa. E aí isso cutucava muito ela, né, implicava muito com ela. A mãe fez a mesma coisa, só que depois de morta. Exato, ela foi o que esperta. Aí eu achei covardia também, porque ela fez isso, mas depois de morta. Eu quero ver minha filha brigar comigo agora, que eu tô morta. Exato. E aí, ele já criticou e chamou, e não, minha filha, você consegue mais do que isso em vida. O que também é muito justo. É uma posição justa para um pai, para uma mãe que tá vendo que o filho não tá fazendo... E de novo, não é uma coisa que é sobre a perspectiva dele. Ele sabe que ela não tá fazendo o que ela quer. Exato. E aí... E aí ela fala, mas meus irmãos você não criticava, eles estavam fazendo o que eles queriam. Eles estão ótimos, né? Estão super bem na vida. Vou criticar quem tá ruim, quem tá bom, né? Não. E é engraçado que aí ela faz as pazes com esse pai e a gente vai vendo ela ticando as coisas da lista, né? Inclusive, uma dessas coisas era, fazer a diferença na vida de uma pessoa que ela tá ensinando. A gente vê que ela tem uma relação um pouco difícil também com um aluno ali. Então, tudo vai sendo feito da lista. E só fica pendente essa história de encontrar o verdadeiro amor, né? Sim. E aí ela chega lá, e é muito legal porque ela chega com o advogado, né? Que nesse momento já não é mais o Brad, por questão da briga que eles tiveram depois que eles ficaram. Exato. E aí o advogado fala, faltou só esse item da lista. Ótimo, então tudo bem, porque aí você vai receber sua herança, porque sua mãe não achou justo colocar um prazo para essa tarefa. Sensata, achei sensato. Porque realmente é difícil, poxa, pelo amor de Deus. Um ano pra achar um amor verdadeiro é complicado. É um pouco difícil. Eu achei demais. E aí ela descobre que a herança é a casa que ela tanto amava. Gente, olha, meu maior sonho ter uma herança dessa. Né? Acho que valeu cumprir todos os itens da lista por essa herança específica. Exato. Valeu e cada assim, itemzinho. É uma casa incrível. Maravilhosa incrível, casa. Maravilhosa. E que também, não só ela recebe a casa, como ela ainda recebe uma grana pra justamente manter essa casa. Delícia. Nossa, gente, que perfeito. sonho! E aí é legal que ela também, junto com isso, ela agrega a família. A família, por conta da casa, fica sempre próximo dela, vai se reunir sempre com ela, na casa dela. Isso é muito lindo, porque ela mantém ali a coisa da família unida em torno da casa, e não em torno dela, exatamente. E quando ela vai lá, né, no escritório de advocacia, ela também fica sabendo que o Garrett que o Brad tomou uma iniciativa também que ele estava adiando há muito tempo, que era pedir para, de fato, ser um sócio dentro daquele escritório, e não mais um funcionário. E aí ela descobre isso ali por alto e dá esse estalo, assim, de tipo, gente, é esse cara, assim, é com ele que eu quero ficar. Ela volta a perguntar sobre as perguntas lá que precisa responder pra saber se a pessoa é o amor da vida dela. E ela vai respondendo sim pra tudo, assim, tipo, ele se encaixa em tudo aquilo. Uma das perguntas, inclusive, é, tipo, você pode desabafar com ele, falar com ele sobre tudo e... Ficou óbvio, ficou claro que sim, desde o começo. Foi só o que ela fez desde o início. Foi só o que ela fez.
E eu gosto também da realização dele, que ele fala, a Uhum. diferença dele com o Garrett, né? Que ela tem um momento que ela desabafa com ele, pô, o Garrett parece que critica tudo que eu gosto e tal. Sim. Parece que acho que eu gosto, ele detesta, tudo ele. E aí tem um momento que ele fala pra ela, ele fala, minha filha, diferente do Garrett, eu gosto de tudo em você. Exato. Ele, é nesse momento que o pai dá o bolo nela, o pai biológico. E aí ele fala, eu Sim. sinto muito se o seu pai biológico não viu isso, se o Garrett não tá vendo isso, mas você é uma pessoa incrível, maravilhosa, divertida, que eu gosto de estar perto. Tipo, ele abre totalmente pra ela o que ele tá sentindo, né? E ela fica, sei lá, mas sabe, correndo atrás de quem não te quer o tempo todo. Isso com o pai biológico, com o Garrett, enfim, várias situações. Enquanto tem pessoas ali, tipo, o próprio pai, o pai de criação, o Brad, estão ali, tipo, falando, a gente vê potencial em você, a gente gosta de você desse jeito, vamos lá. Sim, vamos lá. Isso é muito legal. E aí é muito bonitinho ver eles juntos, ela batendo o carro. Realmente a mãe dela tinha razão com a parte de dirigir. Não dirija. Não, mas não aí é bom, ela vai lá, ela conta pra ele dessas respostas, né, das perguntas, ela deixa só em off uma, que é sobre filhos. E aí ela fala, tipo, ela diz, ó, essa é sim, mas eu não vou dizer. Mas eu não vou falar agora. É um pouco demais, né? Demais. Não tá namorando ainda. E é bonitinho ver eles ficando juntos, e depois como é que ela vai seguindo a vida, assim. E aí essa parte que a gente vê da festa de Ano Novo, como é que ela reúne as pessoas do trabalho, as pessoas da família dela, o pai, a vizinhança, o namorado agora. Então como que ela tá sempre cercada de pessoas que gostam muito dela, que cuidam muito dela, e que antes ela evitava ver essas pessoas, porque no começo do filme a gente vê ela não querendo ir para essa festa, e no final como ela vira a pessoa que dá a festa e que recebe todo mundo, né? Como é que ela acolhe, de fato, todo mundo que tá ali por ela. Sim, é bonito ver a mudança dela a partir do momento em que ela começa a cumprir os itens da lista, né? Sim. Dá até vontade de ter uma lista também. Eu fico, meu Deus, porque eu não escrevi nada quando eu tinha 13 anos. Só preciso de mais um incentivo, de alguém que fique assim, vamos lá, vamos fazer essa lista. Eu fico, poxa, que eu não escrevi nada, não escrevi porque nada. Eu só sei fazer lista de tarefas, assim, tarefas que eu preciso fazer. Aí eu vou ticando essas tarefas e no fim eu tô exausta, assim, tipo, morta, meu Deus. E aí às vezes eu fico, poxa, será que... Eu fiquei pensando muito na minha vida, será que teve algum momento assim que eu perdi algum objetivo que eu não me lembro mais? O que eu tenho, eu não sei se as pessoas vão lembrar disso, que era, sabe aquelas cápsulas do tempo que as pessoas escreviam cartas e deixavam pra abrir 10 anos depois? Eu fiz isso com os meus amigos do ensino médio, mas a gente não chegou a enterrar. A gente fez isso um tempo depois e meio que cada um ficou com a sua carta. E eu tenho a minha até hoje. Então, vira e mexe, eu leio e eu fico, nossa, tem coisas aqui que eu já fiz quase tudo. Tipo, sei lá, de show, de bandas que eu queria ter ido. Isso eu cumpri bonitinho. E aí, eu fiz todas. essas eu tenho, aí assim. eu tiquei todas. Agora tem umas outras coisas que estão muito abstratas, assim, que não tá certo. Tipo assim, certo, especificado o que era, né? Então, uma parte cumpri, outra parte tá assim meio, sabe, meio solto. Eu tenho uma lista também com a Lê, com o meu namorado, que eram de coisas que a gente queria ter feito. E aí isso foi, tipo, no começo do nosso relacionamento. E aí eu fui olhar outro dia, nossa, tem várias coisas aqui que já foram ticadas. Uma delas, inclusive, era de ter a nossa própria casa. E a gente mora junto agora. Então, acho legal ter listas e acho legal ficar revisitando essas memórias. Acho bem, bem importante. Sim, é muito legal. Dá até vontade de fazer uma lista, de repente, pra daqui a uns anos. Não sei, vai que eu acho. Se fizer para daqui 10 anos, a gente vai ter 42, eu acho importante. Eu acho que é um momento importante. Fazer uma lista para os 40 anos. Talvez eu faça uma lista. E aí, pra ver, né, tudo daqui a um tempo, pra ver se eu conseguir algumas coisas. Até pra criar também, mesmo que seja uma coisa que fique escondida, eu acho, daqui a 10 anos. Eu acho super legal também. Pra eu ter isso aqui em mente, né, pra eu ter outras metas. Porque às vezes eu realmente sinto que eu só tô vivendo ali no automático. Porque se for parar pra ver, feito. Assim, quando a gente tinha, sei lá, 17, 18 anos, começando a fazer faculdade, a gente tinha metas e coisas que a gente queria fazer. Mas meio que a gente já chegou nisso, sabe? A gente já se formou. Eu queria viver do meu trabalho. A gente já se formou, a gente já trabalha, já mora sozinha, sabe? Já saiu da casa dos pais. Meio que a gente já ticou coisas do nosso passado, que a gente tinha, talvez não numa lista, mas na nossa cabeça, no nosso ideal, no nosso imaginário. Agora, eu queria morar sozinha, consegui. Exato. Eu queria viajar pra ver show, consegui.
Exato, eu mudei de cidade. Todos. Eu fico até hoje sem acreditar. Tipo, gente, eu moro em São Paulo, eu me sustento em São Paulo, morando sozinha. Eu preciso ficar retomando isso na minha cabeça. Às vezes é difícil, às vezes eu fico, caraca, eu realmente me sustento. Eu pago os meus luxos sozinha. Eu fico não assim, recebo pensando... nenhum centavo da minha mãe e do meu pai, pensando, sabe? tipo, eu quero comprar esse negocinho, mas tá tão caro. Aí eu fico me podando. E depois eu me toco, Nossa, gente, não, mas assim. eu me sustento. Eu me sustento já, eu tô dando conta. Dá pra fazer isso. Ficar me não, permitindo e às vezes fazer fico coisas. Porque sobra o dinheiro e eu fico, mas dia eu quero guardar pra uma coisa que eu nem sei se eu vou ter aí, sabe? Pro futuro. Eu fico maluca. Eu acho que agora a gente precisa, sim, construir listas pra realmente, o que a gente quer fazer com os nossos 40, 50 anos? Acho que a gente tem que pensar nisso, porque não era algo que era tão próximo e tão tangível quando a gente tinha 17, 18 anos. Sim, com certeza. Acho que agora é o momento de pensar nisso. E aí, eu acho que agora cada vez mais fica muito tangível. Tipo, gente, daqui 8 anos eu tenho 40. Chegando na idade... Eu não me imaginava chegando na idade que eu tenho hoje. Falei, meu Deus, como? Pois é. Eu nem conseguia Então, eu não cheguei a fazer plano até aqui. Tipo, eu fiz e eu vivi isso. Mas e daqui pra frente? Qual que é o meu próximo plano? Eu não sei. Pois é, e aí eu acho que tem que pensar agora. Pensando muito nisso. Tem uma outra série também que me fez pensar nessa coisa do futuro até bem mais pra frente, eu vou até te falar depois, que eu acho que vale a gente pensar aqui pra um episódio, pra essa primeira temporada dessa série. Porque realmente eu acho que esse filme, tá vendo? Bons filmes que trazem reflexões importantes, gente. que fazem a gente pensar na nossa própria vida. Eu acho que um bom filme, ele faz isso com a gente. Ele pega na gente, não só nos personagens, no que a gente tá vendo. A gente transpõe tudo pra gente também. E eu acho que isso que um bom filme faz. Exatamente. E assim, bom filme que a gente tá falando não precisa ser, meu Deus, indicado ao Oscar, premiado. Sim, vejam, é uma comédia romântica da Netflix. Uma comédia romântica, gostosinha de assistir, muito tranquilo, mas que faz a gente pensar em várias coisas. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. Mas enfim. E eu acho que é o poder do cinema, né, e da arte, é fazer a gente pensar na nossa própria vida e interpretar a nossa própria maneira. Exato. E prestar atenção, às vezes, nas coisas que a gente quer, né, do filme. Então, a coisa do trabalho pega muito pra mim toda vez. Mas dessa vez pegou muito a questão da vida no geral. Será que eu me acomodei? Será que eu tô vivendo só no automático, só no seguro? Sim. Será que não vale a pena se arriscar mais um pouquinho, de repente? Exatamente. Eu fiquei pensando pra realizar nisso. Um sonho. E, sei lá, deu uma vontade, assim, realmente, de pensar em novas coisas e de planejar novas coisas pra ter planos pra vida. Eu acho que é super importante, assim, se a gente vai continuar vivo, a gente tem que ter planos, né? Tem que ter objetivos. Sim. Que deem uma motivação pra gente seguir, pra gente ter vontade de continuar fazendo o que a gente já faz, além de só focar em trabalho. Tipo, vai trabalhar tanto e ganhar dinheiro pra quê? Não é só pra viver, só pra sobreviver, é pra ter objetivos que a gente consiga colocar em prática, ter planos que a gente consiga colocar em prática. E às vezes a gente coloca os objetivos muito como coisas, né? Tipo, eu queria muito uma casa, eu quero muito ainda ter onde cair morta, né? Ter uma casa que seja minha, no meu nome, de fato. Mas eu acho que tem que ir além das coisas. Tem que pensar em experiências, em outras realizações além do material, né? Sim, eu acho que tem que ir além disso, tem que ter algo em relação ao que eu quero de família, o que eu ainda quero fazer, os lugares que eu quero ir. E as coisas que eu quero aprender. Sim, eu tô muito focada nisso. Em aprender coisas novas. Isso me deixa tão coisas feliz, novas tão empolgada. E ter hobbies que não virem trabalho. Eu preciso, gente, urgente. Eu preciso urgente de um hobby que não vire um trabalho. Pelo amor de Deus. O design acabou comigo, porque o meu preferido hobby, que é a ilustração, o desenho, no meu trabalho eu detesto. Gente, fazer esse podcast aqui também não é fácil. É gostoso, é um hobby, mas não é fácil. Mas aí hoje em dia eu não consigo ver nenhuma comédia romântica sem um bloquinho de nota na mão. É muito chato. Precisa editar, colocar no ar isso daqui. Dá um trabalho, gente. Eu só consigo ver comédia romântica agora de boa, se for uma que já saiu o episódio. Só se for um negócio que já... Aí eu consigo ver de boa, só pra me divertir. Se for nova, eu vou estar com um bloquinho de nota na mão. Prestando atenção, assim. Até quando não é bobeira também. Prestando atenção, acho que dá pra fazer o nosso quadro, dá pra gente fazer o Nem Só de Bobeira Viva Fofoqueira.
Ai, gente, Pois a é. gente faz Ai, esse tá tipo de vendo? coisa, Tá vendo o que a gente infelizmente. fez da nossa vida? Olha a maluquice que a gente aprontou. É Mas bom, é não isso, gente. O nosso episódio, como vocês viram aqui, foi bem descontraído, né? O filme tocou em vários lugares assim importantes e Foi. fez a gente pensar muito. E aí, comentem aqui com a gente se fez a mesma coisa com vocês. Se vocês têm esses planos, esses objetivos de vida e quiserem falar quais são, quais vocês já conquistaram. E se tiver algum outro filme também, ou série, que siga um pouco dessa linha de raciocínio, a gente vai adorar assistir, né? Pode indicar que com a certeza. gente assiste e faz É bom, episódio. chorei que só, mas eu gosto. Ai, no Quando final me é toca assim. lindo aquela cena do último DVD que a mãe, que ela Sim. aparece abraçando a mãe. Nossa, aquilo assim, Sim, gente. ai, chorei que só. A parte dos irmãos também, eu chorei bastante. É. Eu fiquei, ai, gente, chega. Eu ia assistir uma bobeira porque eu tô chorando. Nossa, sério, aquele final que ela vê a mãe gravando e ela nem sabe o que a mãe tá fazendo. Nossa, aquilo é... Ai, sério, Ai, gente, bonito demais. Puxado. Recomendo fortemente esse filme. Fortemente. Eu muito não esperava bonito. tudo isso, definitivamente. Netflix arrasou e uma pena que não tenha mais gente falando desse filme, porque ele é muito bom. Exatamente, muito bom de assistam, verdade. por favor, assistam. Vamos incentivar que esse filme cresça mais. Isso, acho que ele merece. Ele merece muito mais que outras porcarias da Netflix. E olha, tem muita tranqueira. Mas esse merece de verdade a nossa audiência, o nosso play. Exato. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, galera. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras-para-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.